Hoje a gente vai dar uma olhada no Curator, né, no Curador, e é uma luta bem simples, não tem muita mecânica, é complicada, mas ela é uma luta que vai meio que pesar bastante nos seus healers, certo? Nos seus curandeiros, e a gente vai precisar que eles estejam, né, bem atentos a deixar o tanque e o off-tank vivos essa luta inteira, porque vai ser muito intenso o dano neles, certo? E vai ter um pouco de dano na raid também. E aí é bom, se você tiver 3 healers, é a melhor maneira de você fazer essa luta, né? Porque é bom que a gente tenha healers focados em curar o tanque off-tank, principalmente o off-tank, né? E um healer setado ali para curar eles e a raid, né? Vai ter um pouco de dano na raid. Então vamos lá, vamos começar falando, né? Da luta. A gente começa aqui, o Curator vai estar logo no meio da sala, né? A gente vai ter o tanque principal, vai tancar, né? O Curator e o off-tank vai ficar também sempre no segundo lugar na ameaça da threat, certo? O tempo inteiro, a luta inteira, o que não vai ser problema, certo? Nessa luta não vai ser problema threat. Então tudo que você tem de buff, Blessing of Salvation, por exemplo, né? Você não precisa usar nessa luta, na teoria, né? Você não precisa usar nessa luta. O ideal é que você use tudo que aumente o dano da sua raid, né? Porque eu vou explicar já já. Mas vamos lá. O tanque vai pegar, né, o boss e imediatamente eles vão virar o boss de costas para a raid, certo? A raid vai estar aqui embaixo, a gente vai ter os melees atrás, certo? Atrás do boss, atacando ali, né? Mas é claro, eu vou deixar logo claro que no início é importante que ninguém ataque, certo? No início. Você pode atacar auto-ataque, algo assim, né? Mas nada que cause muito dano, que gere muita threat, muita ameaça. Deixa o tanque, o off-tank, gerar o máximo de ameaça. Até porque nesse início aqui vocês não vão focar no chefe, vocês vão focar nos Zeds que ele vai evocar, né? E aí você tem os ranged, né? Todo mundo que ataca de longe vai estar ali mais para baixo, mais para trás, só que todo mundo separado, lembre bem, todo mundo que ataca de longe, separado um do outro, 10 de range, essa distância um do outro ali. E os healers também ali entre os melees, né, e os casters para poder curar ali a raid se precisar. Mas, como eu falei, eles vão estar focados praticamente a luta inteira no tanque off-tank. E lembrando, separado, né, bem, o máximo possível separado do outro. Os melees geralmente não conseguem ficar muito separados, né, mas isso não é tão problemático. Né? Os melees podem até ficar um pouco junto ali, tenta separar o máximo que puder, né, mas é difícil eles conseguirem se separar tanto. E aí a gente vai para a primeira habilidade, que é Arcane Infusion, né? Então o auto-ataque ele vai ter um buff, certo? O Curator tem um buff que no auto-ataque dele ele causa adicional, né? Um dano adicional de 1500 a 2500 de dano arcano. Então isso vai ser, esse auto-ataque dele, né? Vai estar sempre no tanque principal, que vai estar com a maior ameaça. Então isso já é a primeira habilidade que vai pesar bastante, né, na cura, porque ele vai estar sofrendo não só o dano do auto-ataque do chefe, mas também esses 1500 a 2500 de dano arcano, né? Então, isso você vai ter que estar a luta inteira, vai ter que ter um healer, né? A luta inteira curando o tanque por conta disso. O dano vai pesar um pouco, né? O auto-ataque dele é um pouco rápido. E a segunda habilidade é Hateful Bolt, que essa vai causar mais dano ainda, né? Vai dar 4.500 a 6.000 de dano, só que ela vai dar esse dano no jogador que está em segundo na ameaça, ou seja, o off-tank, né? Por isso que eu falo que tem que sempre ser tanque em primeiro na ameaça e off-tank em segundo na ameaça, certo? No threat. Porque se um jogador passar e sofrer esse Hateful Bolt, ele pode sofrer o Hateful Bolt e acabar morrendo, porque é de 12 em 12 segundos que esse Hateful acontece. Então, se nesses 12 segundos ele sofrer 2, vai ser muito difícil ele voltar, né? Então, preste bem atenção na sua threat, certo? Preste muita atenção, porque você pode acabar morrendo por besteira aí. E aí, a gente vai ter a terceira habilidade dele, que ele vai evocar esses Astral Flares, né? Que vão ser essas bolas de raio ali. E essas bolas de raio, elas têm uma habilidade chamada Arcent Seer, que todo mundo que estiver próximo dela, ela vai causar dano. Se eu não me engano, é até 3 alvos próximos dela, ela vai ficar causando dano de choque, certo? Raios, vários raios, assim, linkando nesses jogadores. É por isso que eu falei pra vocês se separarem, certo? Porque se ela estiver causando dano a um jogador só, é bem tranquilo de curar, não tem problema. Mas se estiver causando muitas pessoas na raid, certo? Vai ser mais difícil de curar, somente os healers, né? E aí ela vai se movendo, né? A gente precisa que os DPS ali, todo mundo nessa primeira fase, que ela vai ficar aparecendo de 10 em 10 segundos, ele vai ficar evocando essas bolas de raio aí, certo? E vocês precisam destruir ela antes da próxima aparecer, ou seja, em menos de 10 segundos vocês precisam matar essa bola de raio aí, porque senão vai acumular e vai ser muito dano na raid e leva um wipe.
Então, elas não têm tanta vida assim, mas o ideal é que todo mundo volte para ela, certo? Esqueça o chefe nessa fase aqui, todos os DPS, né? E foquem em matar essas bolinhas de raio aí, né? E ela começa a se mover, né, para perto da raid, ela vai se movendo ali perto da raid, vocês precisam derrotar ela o mais rápido possível. E aí, vocês vão precisar derrotar 10 dela, né? A cada 10 segundos vai aparecer uma, e cada uma delas que você destrói, você consome 10% da mana do Kureito, 10% da mana dele, né? E aí vocês vão precisar destruir 10 delas para poder acabar com a mana, né? Finalizar a mana do Kureito. E aí ele vai entrar na próxima fase, né? Ele vai entrar na fase de evocação. Nessa fase ele vai ficar parado, ele não vai usar nenhuma habilidade, não vai evocar nenhum Astral Flare, ele vai só ficar parado enchendo a mana dele por 20 segundos, certo? E durante essa etapa, durante essa fase aqui, ele vai receber 200% a mais de dano, né? Então triplo do seu dano causado. Então é nessa fase que você vai ter todos os DPS, né? Os melees, os ranges, todo mundo vai usar todas as habilidades possíveis, né? Os xamãs usam Bloodlust, né? Sede de sangue nessa fase aqui. E aí tenta causar o máximo de dano nesses 20 segundos, certo? Acabou esses 20 segundos, ele vai voltar para a fase anterior, né? Que ele continua usando Arcane Infusion, Hateful Bolt e tal, se precisam curar. E ele continua evocando, né? Essas bolinhas e você ficar matando. E aí, novamente, você destrói 10 dessas Astral Flare, certo? Ele volta para a fase de Evocation e você causa mais dano até ele chegar em 15% de vida, certo? Você vai repetir isso. Quando ele chegar em 15% de vida, ele vai entrar na fase de Enrage. E nessa fase de Enrage ele não vai mais, novamente, ele não vai mais evocar as Astral, né, as Astral Flare, aquelas bolinhas de raio, e nem vai usar Evocation mais. Nessa fase ele simplesmente vai causar muito mais dano, vai atacar muito mais rápido, certo? E o Hateful Bolt, né, aquela habilidade que fica causando dano ao off-tank, vai ser muito mais rápido que isso vai acontecer. Antes era 12 segundos, se eu não me engano agora é de 8 em 8 segundos, algo assim, né? Então os healers vão precisar focar mais ainda no off-tank, certo? Não deixar ele morrer. Porque se o off-tank que está em segundo morre, ele vira para o que estava em terceiro antes, né? Que provavelmente vai ser um DPS. E aí começa a matar alguns jogadores, né? Então nessa fase, vocês vão ter que usar todos os seus cooldowns também, né? Tudo que você puder para finalizar ele, certo? Dos 15% ao 0% mais rápido possível. E além disso, os healers precisam usar toda a sua mana, né? Gastar, usar suas habilidades maiores de cura ali no off-tank e no tanque principal para manter eles vivos nesses 15 segundos. Então quanto mais rápido for, melhor vai ser, né? Quanto mais rápido vocês matarem, melhor vai ser para vocês, para os healers, né? Porque eles vão estar a luta inteira gastando mana. Então, no início o dano não é tão pesado, certo? Vocês vão precisar manter ali o off-tank, né? Mas tentem segurar um pouco de mana, usar, né, pote de mana logo no início ali, sempre que puder, para poder, quando chegar nessa fase, você já ter, né, uma outra pote para poder usar antes dessa fase, ou Dark Rune, né? Todos esses itens e habilidades que você gera mana para você, é bom você usar logo no início para você ter ela de volta durante a luta. Então é isso. Terminou isso aqui, né? 15%, chega em 0%, finaliza ele. E aí a última habilidade que eu vou falar aqui, que eu poderia nem mencionar ela, que vocês nunca vão ver, certo? Mas ele tem também a habilidade de Berserk, né? Com 10 minutos de luta, ele entra nesse estado de Berserk, ele causa 500% a mais de dano. Isso é só para evitar que as lutas se alonguem muito, certo? Aí ele chega nesse estado de Berserk, ele vai, né, wipear a sua raid inteira. Então, é uma habilidade que você nunca vai ver, né? 10 minutos, essa luta não é para demorar tanto tempo assim, é no máximo ali uns 4 minutos, né? 3, 4 minutos eu acho que vai ser o normal de raids ali, né? Medianos. Você vai ter raids que vão finalizar ele muito rápido, certo? Na primeira evocação já vai finalizar. Mas assim, ele tem uma boa quantidade de vida, então vai ser uma luta que vai ter um tempo ali de 3 a 5 minutos, né? Algo desse tipo. Então é isso, guys. Espero que tenham gostado do guia. É uma luta bem simples, né? Acho que deu para entender bem. Obrigado por ter assistido. Até a próxima.